Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui iniciando mais um projeto da Escola da AGU. O projeto se chama Escola em Casa. A AGU, a Escola da AGU teve que se reinventar nesse momento tão delicado pelo qual nós estamos passando. E agora, capitaneada pelo nosso diretor nacional, Danilo Santana, e pelos coordenadores regionais das 5 regiões, projetaram esse projeto muito legal, que é o Escola em Casa, que é composto por várias lives. Então eu já tenho aqui que parabenizar de imediato o nosso diretor nacional, Danilo Santana, e os coordenadores regionais da primeira região, Rodrigo Ribeiro, da segunda região, Cristiane Icura, da terceira região, Rita Nolasco, da quarta região, Eugênio Battesini, e da quinta região, o colega Marco Aurélio Ventura Peixoto. Meu nome é Arthur Lins, eu sou diretor substituto da Escola da AGU da quinta região, e hoje eu fiquei encarregado de mediar essa live, e daqui a pouco estou esperando só o nosso querido Lula, Luiz Henrique, entrar e assinar para eu poder colocá-lo na live. E aí a gente vai bater um papo hoje sobre um tema interessantíssimo, um tema altamente recorrente, que é o ativismo judicial, né? O ativismo e a discricionariedade judicial há limite. Então a gente vai falar com um colega extremamente capacitado, que é pós-doutor e que já estudou esse tema de modo muito sólido, muito profundo, e tenho certeza que vocês irão gostar dessa live. Haverá um diálogo muito legal e tenho certeza que será bastante útil para todos vocês, tá certo? Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a oportunidade, o convite que foi feito pelo colega Marco Aurélio Ventura Peixoto, que é o diretor da Escola da Quinta Região, e tentarei, não sei se farei com esmero, como você sempre faz, que você realmente, Marco, é uma pessoa que está, como costumo brincar, que é workaholic, né, que trabalha o tempo todo e fez várias lives, mas tentarei aqui satisfazer o público com essa live, claro, mediando apenas o nosso colega Luiz Henrique. Só estou aguardando ele entrar aqui, ele acenar aqui para eu poder chamá-lo para começar essa live. A gente não está muito acostumado com essa ideia remota, né? Eu não costumo brincar que eu realmente não estou muito afeto a essa vida remota, mas a gente vai tentando aqui devagarzinho conseguir superar esses obstáculos, essas dificuldades que a tecnologia e a informática impõem, né? Só estou aguardando o nosso colega Luiz Henrique provocar aqui para a gente chamá-lo para participar dessa live. Outra coisa importante é dizer que a Escola da AGU vem aqui nesse momento fazendo várias lives, né? Desde o momento que foi decretada aí essa pandemia, a Escola da AGU vem fazendo várias lives sobre diversos temas, com diversos colegas do Brasil todo, como eu falei, com a interação entre as 5 regionais, né, na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Então isso está sendo bastante importante para que a gente divulgue o trabalho e a missão da Escola da AGU, né? Então isso é relevantíssimo, sobretudo para os colegas que participam da advocacia pública e precisam desse aperfeiçoamento, né? dessa atividade legal que é esse bate-papo na live. Só estou esperando aqui agora. Pronto. Já chamei aqui o grande Lula. Tudo bem? Grande Arthur. Tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, perfeito. Tá bem, né? Ótimo. De imediato já eu chamei de Lula, né? Para todo o Brasil, mas é claro que tem que ser algo formal, né? Luiz Henrique é um grande amigo amigo, irmão mesmo, então por isso que eu tive essa liberdade de já o chamá-lo de Lula. Mas eu vou apresentá-lo formalmente, oficialmente, para quem não o conhece, né? Luiz Henrique Diniz Araújo, certo? Ele é procurador federal, tá? Procurador federal lotado aqui na PRF da quinta região.
hoje exerce a função de subprocurador regional do INSS na 5ª região, né? Trabalhamos juntos, e o currículo dele eu pedi para iniciar brincando com ele, eu disse, olha, não precisa dar o currículo todo não, só o mini currículo que já vai se estender por muito tempo aqui nessa live, né? Então, a gente vai apresentar apenas um mini currículo, tá certo? Luiz Henrique é mestre e doutor em Direito Constitucional e Processual e é pós-doutorando, né, na Universidade de... Pós-doutorado, desculpa, realizou pós-doutorado na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, na França. Também fez um doutorado de sanduíche na Universidade de British Columbia, no Canadá, e atualmente ele é professor de Direito Processual da UniFPV, em Recife, Pernambuco, procurador federal da Advocacia Geral da União, como eu tinha dito, membro da ANEP, Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo Civil, e membros do grupo REC de Pesquisas Constitucionais, salvo engano, da Unicap, né, Luiz Henrique? Isso. Isso, pronto. Então, esse é o mini currículo do doutor Luiz Henrique, como vocês estão vendo, pós-doutor, né? Então, ele tem 2 livros importantíssimos, um deles nós vamos tratar hoje, né, que é a versão comercial do doutorado realizado por Luiz Henrique na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Que é esse aqui, ó, O Ativismo Judicial e Seus Limites, tá? Pela editora Raiz, a Raiz Editora, certo? Então, ele tem esse livro aqui que vai ser debatido hoje, que ele foi a versão comercial do doutorado, e, recentemente, Luiz Henrique lançou também um livro de processo, Tópicos de Direito Processual Civil, tá? Também pela mesma editora, a Raiz Editora, que é um manual de processo civil, mais direcionado para a graduação, né? Mas que já está à venda aí na editora, no site da editora, e também posso constatar que já li ambos, e ambos são muito densos, muito profundos, com a linguagem simples, objetiva, e que vocês vão aproveitar nesse dia de hoje, esse debate que nós vamos fazer com ele. Então, Luiz Henrique, você já está apresentado, certo? Quero apenas complementar que o colega Luiz Henrique é unanimidade, tá? Unanimidade aqui na Procuradoria Regional da 5ª Região, por toda a sua competência, toda a sua intelectualidade, e, além de tudo, eu sempre falo isso para ele, por suas características pessoais, né? Bastante humilde e simples. Então, humildade e simplicidade sempre prevalecem, não é verdade? Então, é isso que eu tinha falado dele, da apresentação dele, e aí a gente já vai logo... Eu sempre brinco com ele, só para a gente descontrair um pouco, eu sempre brinco com ele com o seguinte, que toda vez que eu for chamar... Luiz Henrique já foi, inclusive, diretor regional da Escola da AGU antes do colega Marco Aurélio Ventura Peixoto. Tá? Então, ele atuou durante 4 anos como diretor regional da escola. E eu sempre brincava com ele o seguinte, quando ele fosse dar as exposições e palestras dele, eu levaria a pasta dele e ficaria de lado com a pasta, só ouvindo e aprendendo, bebendo na fonte e com a pasta do lado. E hoje eu tive uma evolução, né? Um upgrade na minha função. Eu passei de carregador de pasta para mediador de uma exposição de Luiz Henrique. Então, isso para mim é com muita honra que eu faço, né? Fico bastante lisonjeado. E para fazer uma analogia com a obra Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, Luiz Henrique é o Dom Quixote, eu sou o Sancho Panza, certo? Aquele que vai carregar e que vai do lado dele, ajudando ele para tudo, tá certo? Então, Luiz Henrique, sinta-se à vontade, a palavra é sua, fique à vontade para debater suas ideias, para colocar o que você sente melhor, fazer uma apresentação inicial, para logo depois a gente começar o debate, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, agradeço profundamente e vamos em frente, porque você tem muita coisa boa para nos dizer, tá bom? Meu querido amigo Arthur, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico realmente emocionado, sei que há muito de exagero e, claro, não é uma brincadeira para descontrair. Na verdade, nós somos amigos, muito amigos e colegas no estudo do direito, né? Eu mais na área do direito constitucional, também com algumas incursões no processo civil, e você mais um processualista realmente, né? Um processualista raiz, digamos assim, mas a gente sempre está aprendendo aí um com o outro, né? Debatendo, trocando ideias, e eu aprendo muito com você. Enfim, né? Tudo isso, pessoal, que Arthur falou, é claro, está no campo da brincadeira, né? Nós estamos aqui realmente
assim, numa amizade muito grande e numa troca de ideias, né? Que hoje vai ser aqui na live, mas ela é praticamente cotidiana. Constante, exatamente, Arthur. E eu fico muito feliz de estar aqui junto com meu amigo Arthur, né, também na gestão do meu querido amigo Marco Aurélio Peixoto, e com a presença de tantas pessoas, né, que eu já pude ver aqui alguns nomes. Então vi meu querido amigo Gregory, o próprio Marco Aurélio, meu pai Luiz Elvésio também vi que entrou por aqui, professora Júlia Neves, enfim, né, muitas pessoas. Eu só vou vendo os nomes passando rapidamente, mas espero que tenhamos uma hora aqui de conversas que seja proveitosa, que eu possa passar um pouco das pesquisas que eu fiz e continuo fazendo na área do direito constitucional, um pouco do processo civil também, do ativismo judicial. Então, meu querido amigo Arthur, estou aqui à sua disposição, tá certo? Fique à vontade aí para explorar o máximo e não tenha pena, não. Tá certo. Não, o nosso tema de hoje é um tema espetacular, né? Eita, falar a verdade, eu não estou nem muito. Eu tenho que colocar aqui tem que colocar aqui no. Não sei nem como colocar aqui no. O nome do tema para fixar aqui. Eu não fiz isso, né? Fiquei tão emocionado que não fiz isso aqui. Mas o nosso tema de hoje é atividade judicial e discricionariedade, né? E perguntando se há algum limite, né? Um tema tão recorrente, um tema tão atual, né? Nós estamos vendo hoje diversas decisões, tanto no âmbito do STJ e do STF, que discutem esse tema. E é um tema que é um tema interdisciplinar, né, Lula? É um tema que a gente trata não só com a base toda dogmática do direito constitucional, mas também, claro, sempre fazendo a inter-relação com o processo civil, né? Com o processo civil. E é um tema que é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está passando, né? Então, para começar, logo para iniciar, o que é que a gente poderia fazer? Eu queria perguntar a você se você teria condições de definir tecnicamente o que é que seria esse ativismo judicial, né? Eu entendo que será que é uma expressão com vários sentidos? Será que é uma expressão polissêmica, né? Tal como eu já pensei também, já debati sobre o mérito, aquela expressão mérito no processo civil. Será que ativismo judicial seria uma expressão polissêmica? Como é que você define tecnicamente o ativismo judicial? Perfeito, Arthur. Excelente pergunta. Você, como estudioso do processo civil há muitos anos e com quem eu já aprendi e aprendo bastante, conhece bem, né, o tema do ativismo judicial e sabe, como você mesmo falou, que é uma expressão polissêmica. Então, quando se fala de ativismo judicial, é preciso, em primeiro lugar, definir do que se está falando, não é? Porque essa expressão ela tem diversos significados. Então, você pode estar aí falando de uma coisa, eu estar falando de outra, sob o mesmo rótulo, os colegas, cada um imaginando já um terceiro conceito na sua cabeça, ou um quarto, ou um quinto. Mas, enfim, eu até no livro mostro algumas acepções da expressão ativismo judicial. Então, e na literatura, nessas expressões, na literatura jurídica, do direito constitucional, do direito processual, essas acepções elas são muito utilizadas. Então, muitas vezes se diz que o juiz é ativista porque ele atua muito de uma forma contramajoritária, ou seja, exercendo o seu poder para anular leis ou declarar leis inconstitucionais, leis que foram aprovadas pelo legislador. Há uma outra acepção que também é muito mencionada pelo nosso querido amigo e nosso professor, né, e amigo, professor Leonardo Carneiro da Cunha, que foi seu orientador no excelente mestrado que você fez, que produziu um excelente livro sobre a primazia da resolução do mérito. E Léo gosta muito de utilizar, de mencionar aquela acepção em que o juiz tem muitos poderes instrutórios. Então, é uma outra acepção em que a expressão é utilizada. Há uma terceira acepção, que é essa que eu arbitrariamente optei por explorar no meu livro, que é, e claro que a gente sabe que muitas vezes a escolha de uma acepção ou de um tema, ela tem uma certa dose de arbitrariedade, então eu arbitrariamente escolhi uma acepção, que é aquela acepção que diz que é ativista o juiz que inova desmesuradamente na ordem jurídica. Explicando melhor, nós sabemos que toda decisão judicial
após o giro linguístico e após a superação do paleopositivismo, né, como gosta de dizer o professor Lênio Streck, em que o juiz era apenas o boca da lei, na nossa atual fase metodológica do direito processual, do direito constitucional, da jurisdição, né, em geral, o juiz, efetivamente, ele cria direito no caso concreto, porque toda norma requer uma interpretação. E interpretar, de certa forma, é criar um significado. Isso, por si, não é ser ativista. O que é ser ativista? Ora, para ser bem claro, né, e até um pouco caricatural, mas aquela decisão judicial, para ilustrar bem aqui, às vezes para explicar é preciso trazer um pouco de caricatura, como meu querido amigo Arthur sabe, com sua excelente didática de sala de aula. Então, é aquele juiz, aquele tribunal que não se preocupa com precedentes, não se preocupa com a tradição das decisões naquele sistema. É um tribunal ou um juiz que não se preocupa em bem fundamentar suas decisões. Então, o que interessa eu quero decidir dessa forma, eu vou decidir, vou fazer uma escolha discricionária aqui, por esse significado, sem me preocupar em dialogar com os precedentes, sem me preocupar em dialogar com decisões até administrativas, enfim, com significados interpretativos que aquela norma já tenha naquele ordenamento jurídico. Então, foi mais ou menos, foi esse significado que eu explorei no meu livro. E depois até eu posso explicar o porquê, né? Mas eu vou devolver a palavra aqui para meu querido amigo Arthur, para não ficar monopolizando tanto. Mas você que é o protagonista de hoje, você tem que falar o que você quiser. Mas, nesse sentido que você falou aí, o que eu acho interessante também, não sei se você concorda comigo, será que o artigo trazido pelo Código de Processo Civil 2015, o 489, que exige uma fundamentação exauriente do juiz, né? Da mesma forma que se exige que as partes hoje tenham suas postulações bem elaboradas, bem redigidas, né? Para que o judiciário possa entender o que está se pedindo e resolver aquele conflito levado ao judiciário, o Poder Judiciário também tem o dever, eu falo isso, o dever, né? Oriundo da própria Constituição, lá do artigo 93, salvo engano, inciso 10, né, da Constituição, que exige que toda decisão judicial tem que ser bem fundamentada, né? Lá se fala em fundamentação. Mas veio o Código e no âmbito infraconstitucional, ele meio que exauriu, que esgotou a ideia de que toda decisão judicial tem, como você falou, tem que ser bem fundamentada, né? Tem que ser analítica, tem que abordar aqueles pontos, aquelas alegações que podem servir de amparo para uma decisão judicial. Então, nesse sentido, dentro desse contexto, você acha que a partir do momento que o Código entrou em vigor, com essa regra lá do artigo 489, será que o ativismo judicial não deveria perder força, né? Não deveria perder força e ao contrário, ao revés, o juiz ter esse dever funcional de decidir com mais cautela, com mais profundidade? O que é que você tem a dizer sobre isso? Arthur, você tem toda a razão. Como estudioso do processo que né? Já percebe isso, que a fundamentação ela é um dos caminhos para uma redução, digamos assim, das escolhas meramente pessoais do julgador. Né? Então, mas o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe, inclusive, outros instrumentos que podem caminhar nesse sentido. Por exemplo, os precedentes qualificados que o Código trouxe são muito importantes. Não só porque ele trouxe os precedentes qualificados, mas ele trouxe a ideia de diálogo com os precedentes. Então, por exemplo, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, não necessariamente o Supremo Tribunal Federal está adstrito a precedentes, porque o Supremo, né, a Suprema Corte, é o Supremo Tribunal. Mas, veja, ele precisa dialogar, mesmo o Supremo, ele precisa dialogar, pelo menos, com precedentes. Sejam seus próprios precedentes, sejam decisões anteriores de outros tribunais que lhes são inferiores, inclusive. Né? Então é importante haver esse diálogo. Então você tem toda a razão. Assim como o 489, o 926, eu acho, né, que trata dos precedentes qualificados, né, do Código de Processo Civil 2015, também é um passo importante. E aqui eu
invoco até um trabalho que é dos professores lá da Universidade de Berkeley, que é Daniel Farber e Susan Cherry, e eles trazem lá no direito americano em que a problemática é muito antiga, né? Muito mais antiga do que a nossa, esse assunto de limitar, controlar o ativismo judicial e colocar alguns trilhos nas decisões judiciais, digamos assim. Então, eles trazem 5 parâmetros, 3 dos quais eu considero muito importantes juridicamente, que é a motivação substancial. Então, tem que haver uma motivação substancial, uma motivação ancorada juridicamente. Ela pode até trazer elementos econômicos, elementos pragmáticos, mas tem que haver uma âncora jurídica ali, normativa, ancorando aquela fundamentação. Os precedentes também, a atenção aos precedentes e a interpretação evolutiva, ou seja, e se eu não quiser seguir os precedentes? Ora, é possível não seguir os precedentes, é possível superar, mas essas superações é importante que elas dialoguem com esses precedentes e, se possível, que elas não sejam abruptas, que elas sejam incrementais, que elas sejam evolutivas. Então, são 3 parâmetros que são muito importantes no sentido de limitar, ou controlar, ou pautar esses arroubos, digamos assim, subjetivos e excessivamente discricionários por parte do julgador. Certo. É o que você falou aí, é o dever de autorreferência, né? O dever de autorreferência dos tribunais, né? Eles devem dialogar com seus próprios precedentes anteriores para afirmar precedentes que seguirão para o futuro, né? É o que a doutrina chama de dever de autorreferência. E nesse sentido, já a gente falando, você já abordou aí a questão do sistema de precedentes que foi adotado pelo nosso código, né? Uma grande polêmica, né? No início da vigência do código, no início dos estudos sobre o código, dizendo a gente vive o civil law, como é que a gente vai incrementar no Brasil, que é um país eminentemente civil law, as regras do common law, né? Então, houve a grande polêmica, hoje já há uma diminuição disso aí, né? Já se tem aceitado, e, a meu ver, corretamente, a validade, né? A importância desse sistema de precedentes, que tanto é assim que foi colocado, foi positivado nesses 2 artigos aí, o artigo 926 e o 927 do CPC. Né? E lá se diz que a ideia é que os precedentes possam trazer uma segurança jurídica. E como é que essa segurança jurídica, isonomia, né? Através de quê? De uma coerência, de uma estabilidade, de uma integridade da jurisprudência, né? Ela fala essas três expressões aí, coerência, estabilidade e integridade dos precedentes. E aí, aproveitando já esse gancho, aproveitando já essa colocação que você fez aí do sistema de precedentes, que, a meu ver, é de fundamental importância, embora nós não saibamos muito usar ainda, né? A gente tem aquela ideia do ementismo, do ementário, né? Você colocar as ementas sem entrar na ratio decidente dos precedentes, né? Você não entender qual foi a motivação dos precedentes anteriores que geraram aquele precedente vinculante obrigatório, né? A gente tem essa dificuldade, né? E aí a gente tem que se colocar também, fazer meia-culpa e se colocar nisso aí também, nós operadores de direitos, com o volume de processo que assola a nossa atuação de todos, né? De todos, advogados, públicos, privados, Poder Judiciário, Ministério Público, serventuários, todos nós, né? A gente tem essa dificuldade de colocar, apontar corretamente qual é a ratio decidente de cada precedente disso. Então, a pergunta a você é o seguinte, será que, na sua concepção, na sua ótica, os precedentes vinculantes representam um limite eficaz ao ativismo judicial? Arthur, eu acho que sim, são um dos limites, sabe? Não o único, mas um dos limites eficazes. E agora você colocou muito bem, né? Nós não temos tradição em utilizar, em trabalhar com precedentes. Nós, que eu digo, somos nós, operadores do direito, né? Advogados, juízes, então, procuradores, enfim, assessores de tribunais, de juízes. Nós não temos esse treino, né? Eu e você, não tivemos isso na nossa faculdade. E nós já nos graduamos há um certo tempo, mas não é tanto tempo assim, né? E nós sabemos que até hoje as faculdades de direito são muito claudicantes ainda em trabalhar de uma forma, digamos assim, robusta com casos, né? E ainda mais, a nossa tradição judiciária, a forma como o judiciário delibera e decide no Brasil, dificulta ainda mais isso. Por quê? Porque nós temos uma profusão de decisões monocráticas, né?
inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, muitas questões muitas vezes se resolvem, ficam por anos sendo resolvidas por decisões monocráticas, e é difícil, e muitas vezes elas são díspares entre elas. A gente vê isso no próprio Supremo Tribunal Federal, né, e por isso que se diz às vezes, temos 11 Supremos, né, e não apenas um Supremo Tribunal Federal. E temos um outro problema também sério que dificulta que se trabalhe com precedentes, que se acha ratio decidendi, que é justamente a forma de deliberação dos nossos tribunais. Se você olhar até o Supremo, né, um grande exemplo disso, nós não temos como, por exemplo, a Suprema Corte Americana ou a Suprema Corte Canadense, um voto único, uma opinion of the court. Nós temos, na verdade, diversos votos, diversas opinions, né, diversos votos que se somam para formar aquele acórdão. Se eles forem no mesmo sentido, o dispositivo, a conclusão de cada voto for no mesmo sentido, eles vão se somar para que se forme uma maioria, mas não quer dizer que haja até muitas vezes coerência entre aqueles votos, né? Muitas vezes um voto fundamenta para um lado, o outro voto fundamenta para o outro, mas como a conclusão é a mesma, então eles vão formar uma maioria e aquela conclusão vai ser a vencedora. Mas não quer dizer exatamente que aquela tese vai ser uma tese vencedora. Então, isso é um outro ponto que dificulta bastante. Então, para responder a sua pergunta de uma forma, né, clara, eu penso que sim, que os precedentes podem funcionar, mas nós precisamos ainda evoluir muito para trabalhar com precedentes, né? Há um grande esforço dos constitucionalistas, dos processualistas, né? Por exemplo, nosso querido amigo Lucas Buril, né, tem pesquisado muito precedentes e outros também, para tentar ajudar, né? E a doutrina, a literatura jurídica tem um importante papel nisso, para ajudar que tenhamos muito em breve uma operação, a operabilidade eficaz dos precedentes. E aí sim, os precedentes aplicados de uma forma operacional e mais robusta poderão agir nesse sentido, de uma pauta decisória. Isso é muito importante. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos, porque um código, a edição de um código é muito importante, mas ela por si não é uma varinha de condão, ela não opera milagres de uma hora para outra. Então, como é que se muda uma cultura jurídica? Ora, muitos trabalhos doutrinários, científicos, né, a própria lei, né, um código, a mudança paulatina da prática judiciária, é isso que vai levar a médio prazo. A gente não sabe, isso pode durar alguns anos, pode durar algumas décadas, não sabemos quanto tempo, como vai ser essa dinâmica, mas quando tivermos um sistema de precedentes operacional, verdadeiramente operacional, eu penso que sim, penso que é um caminhar para limitação do ativismo judicial. E só, Arthur, se você me permitir só mais um minuto, claro, para esclarecer o porquê da minha escolha por essa acepção de ativismo que nós estamos debatendo aqui, ou seja, por que considerar como a nossa acepção de ativismo, lá no meu livro e aqui, nesta nossa conversa hoje, aquela conduta judicial que não considera precedentes, que não considera uma boa fundamentação, ou seja, em que o aspecto subjetivo do julgador, ele aparece muito mais do que uma âncora normativa. Ora, porque nós, na última década, pelo menos, estamos vivendo, por diversas razões, e a gente pode conversar sobre isso mais à frente, estamos vivendo digamos assim, excesso de discricionariedade judicial, né? Então, o Poder Judiciário tem sido muito buscado, né? Tá aí, na nossa atuação profissional nós vemos isso, né? O excesso de ações, de processos com que nós lidamos diariamente. Então, nós temos um país com muitas tensões sociais, dada a nossa desigualdade abissal, né? De classes sociais e de conflitos que nós temos. O judiciário tem sido muito chamado a resolver conflitos que tradicionalmente ele não era chamado a resolver, e isso tem levado, certamente, a uma grande discricionariedade, a um grande ativismo nessa acepção que nós estamos comentando aqui. Certo. Eu concordo com você, e eu acrescento mais um fator aí importante. A própria cultura, como você falou, a cultura do operador de direito, do estudante de direito,
é a cultura do litígio, né? A gente estudou, agora que está se começando, há pouco tempo atrás, a se tentar a composição extrajudicial, né? A ideia do sistema multiportas foi colocado no código, lá no início, no artigo 3º, mas a nossa cabeça, a nossa, vamos dizer assim, a nossa tradição, sobretudo, vou até regionalizar a nossa discussão, até na Faculdade de Direito do Recife, que é onde nós estudamos, é uma ideia de litígio, né? Como acho que até o próprio ministro Luiz Fux falou uma certa vez que o brasileiro na cabeça tem uma litigiosidade desenfreada, né? A cabeça do brasileiro só versa sobre litígio, só pensa em litígio e não se tenta resolver. Então, com isso, o volume de ações cresce de maneira absurda, né? De maneira abissal, e aí isso repercute, a meu ver, repercute nas decisões judiciais que tendem a serem um pouco ativistas, um pouco discricionárias, né? Então, o conceito de discricionariedade judicial com fundamentação, vamos dizer assim, pequena ou baixa a fundamentação, é muito tênue, né? A linha é muito tênue entre a diferença entre dois conceitos, né? Então, realmente, eu entendo que o precedente é, sim, um importante veículo de limitação ao ativismo. Agora, concordo, ao mesmo tempo que, infelizmente, nós ainda temos que passar um tempo ainda amadurecendo, maturando essa ideia. Aí a doutrina é fundamental. Como você citou aí, o nosso querido amigo Lucas Buril, é um livro espetacular, o Hermes Zanetti também, Também, o Marinoni também, que foi o também. primeiro Um precedente pioneiro. obrigatório, é o pioneiro, o Ravi Peixoto também, daqui, jovens, dois Também. jovens, Ravi e Lucas. Então, a doutrina tem um papel importantíssimo nisso aí, de maturar, de amadurecer a ideia do precedente, para que haja isso que você chamou dessa operacionalidade, essa operacionalização, melhor dizendo, dos precedentes. Eu concordo com você. Mas É aí, verdade, Arthur. aproveitando... E pode só falar. complementando, por exemplo, agora, nossa querida ANEP, né, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, fez um seminário recente e um dos painéis eu até participei, foi só sobre precedentes. Você não veria isso há 5 ou 10 anos, né? Ou na nossa época de estudantes de direito, você não imaginaria um painel de um congresso de direito processual civil só tratando de precedentes, né? Então, os precedentes entraram na ordem do dia, mas eles ainda não têm uma operabilidade, digamos assim, satisfatória. Penso que terão, a gente não sabe quando. E só complementando também, você citou aí alguns fatores que aumentam essa utilização discricionária do direito, essa interpretação muito aberta. E eu vou citar uma outra causa que, na minha visão, leva também a isso, é a adoção exagerada de princípios. Então, nós temos muitos princípios e não sabemos ainda, igual os precedentes, né? E não sabemos ainda o que fazer com esses princípios. Então, e princípio a gente sabe que normalmente tem um espectro interpretativo muito largo, né? Muito grande. Então, por exemplo, um exemplo clássico que eu vou dar aqui, né? O exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana. Né? O que é dignidade para você? O que é para mim? O que é para uma pessoa que mora não aqui, mas lá no Amazonas, o que é para alguém que mora no Cerrado, né? Então, cada um vai ter uma opinião, nós teremos aí dezenas ou centenas de opiniões sobre isso, mas o direito ele não pode se construir só com opiniões, né? Então, nós temos que construir interpretações desses princípios, saber como lidar com eles para que haja um mínimo de segurança, né? Porque só explicando aqui para algumas pessoas, Arthur, e eu sei que há aqui algumas pessoas que não são do meio jurídico, né? Então é importante fazer essa explicação. Qual é a importância de trabalhar com precedentes? É para que haja principalmente uma segurança, ou seja, para que quando eu proponha uma ação, eu precise me socorrer do Poder Judiciário, eu saiba que um processo anterior, que foi semelhante ao meu, foi julgado num determinado sentido, então o meu provavelmente será também naquele sentido. O juiz, no meu caso, ele não vai tirar uma norma, um princípio da cartola, né, da cabeça dele e julgar meu caso de uma forma completamente diferente. Então é importante que se siga aquilo que já foi decidido. Essa é a ideia dos precedentes, né? Gerar uma segurança e também uma igualdade de decisão, de resultado entre casos que são muito parecidos, que são semelhantes. Perfeito. Você já tocou no ponto, que seria a próxima questão, né? A velha e a difícil dicotomia entre princípios e regras, né? Realmente é uma dicotomia que já vem há muito tempo, né? Já é antiga essa dicotomia, e é bastante... Hoje, o que é que acontece? Com a Constituição de 88, os princípios começaram a ter uma força maior
né? E o neoprocessualismo, oriundo do neoconstitucionalismo, começou a dar força normativa aos princípios, né? Os princípios são normas hoje. Só que a gente tem que ver que existem as regras também, né? E as regras, a meu ver, são normas que devem decidir o caso. Só na ausência de regra que a gente deve procurar um princípio para resolver, né? Então, essa dicotomia entre princípios e regras é uma dicotomia, a meu ver, muito difícil de ser exercida na prática, né? A gente estuda isso academicamente e na prática a gente vê que não é tão fácil fazer essa distinção. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem que a gente vai reconhecer a força normativa dos princípios, a gente tem que ver que as regras devem prevalecer, né? As regras, como normas jurídicas que estão previstas nos diplomas normativos, o juiz, ao exercer sua função judicante, ele não pode ignorar os textos normativos, né? Ele não pode ignorar os textos normativos já existentes, né? Ele deve adotar a lei como paradigma, tá? Então, a regra ela deve ser sim prevalecente, né? A gente deve decidir um conflito através da regra. Se não houver a regra que tem a pretensão de decidibilidade, é que a gente vai atrás do princípio, né? Então, a ideia da aplicação do princípio per saltum, que acontece muito na prática, é você aplicar o princípio quando há uma regra. A meu ver, é equivocado, né? Então, realmente, é disfuncional, é anti-operacional para o sistema. Se existe a regra, vamos aplicar a regra, né? O nosso querido amigo, o professor Becklaud, sempre diz isso, eu quero é regra, né? E ele tem razão, né? Ele tem razão. Quando houver regra, a gente tem que aplicar a regra, porque a regra, sim, tem a pretensão de decidir, até porque tem uma alta densidade normativa, né? Então, é uma norma muito mais, uma norma mais densificada, então a gente tem que aplicar a regra e não o princípio. Agora, é claro, se não houver uma regra, nós podemos nos socorrer dos princípios. Agora, tendo muito cuidado para a gente evitar aquele que Marcelo Neves já falou, né? Da compulsão ponderadora, né? A gente tem a compulsão de ponderar princípios, né? O próprio Humberto Ávila também fala do principiologismo, né? A gente resolver tudo através do princípio, como você falou. Todas as decisões judiciais não tem nenhuma fundamentação. Diz assim, com base na dignidade, no princípio da dignidade da pessoa humana, eu defiro a liminar ou indefiro a liminar. Então, isso é muito perigoso isso aí, porque o princípio, sem dúvida, leva a uma certa discricionariedade, né? A aplicação do princípio leva a uma certa discricionariedade do julgador, né? Aí, princípio da felicidade, já pensou? Então, o princípio da felicidade. Aí você vai dizer, mas você é suspeito, porque você fala muito do princípio da primazia, mas aí, da julgamento de mérito, aí é outra história, né? É uma norma fundamental, realmente, do Código de Processo Civil. Enfim, eu entendo que... E que tem várias regras densificando esse princípio, né? No próprio CPC de 2015, você mostra isso no seu livro. Exatamente, são regras que concretizam esse princípio. Mas é um perigo. Eu acho que se você aplicar o princípio de modo absoluto, de modo discricionário, entre aspas, é perigoso, né? É bastante perigoso. E, às vezes, o judiciário se vale disso para dar uma resposta mais rápida ao jurisdicionado, né? Até porque nós vivemos na ideia da modernidade líquida, né? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Que tudo tem que dar resultado na vida contemporânea o mais rápido possível. E o judiciário também, né? Tem que dar um resultado o mais rápido possível, né? Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado quando houver essa regra. Então, me fale aí exatamente sobre essa questão da principiologia, né? A correlação que tem com o ativismo judicial. Muito interessante, Arthur. Veja, nós, claro que não vamos defender a tese e não faria o menor sentido, e não é disso que se trata, que o juiz seja aquele aplicador cego dos dispositivos legais e que esses dispositivos admitam o mínimo de interpretação possível, né? Isso é uma fantasia, talvez até no século XIX fosse uma fantasia, uma mera ficção, e hoje, evidentemente, não tem o menor cabimento, né, nas sociedades, como o próprio professor Marcelo Neves, que você mencionou há pouco, né, nosso querido professor e grande referencial no direito e no direito constitucional, hoje professor da UNB, ele fala, né, das sociedades hipercomplexas. Então, o direito, ele se sofisticou muito para que esses conflitos em sociedades hipercomplexas possam ser resolvidos. E o direito, na verdade, a dogmática jurídica, eu vou me arriscar aqui, não é, a talvez receber muitas críticas, mas fundamentalmente uma tecnologia para resolução de conflitos. E esses conflitos, eles
à medida que se sofisticaram muito, né, a sociedade se tornou hipercomplexa, o direito também precisa se tornar hipercomplexo. E nessa complexidade que o nosso direito assumiu, né, tantos conflitos hoje, então veja, o que é levado ao Poder Judiciário hoje? Praticamente tudo, né, toda espécie de conflito, conflitos ambientais, desde a briga de vizinho, ao litígio do consumidor, do pequeno consumidor com o fornecedor de serviço, passando por conflitos previdenciários, né, conflitos do consumidor com bancos, entre empresas, conflitos com as diversas esferas do poder público, conflitos na área do direito ambiental. Então, é uma série de conflitos extremamente complexos que exigiram uma maior complexidade do direito e uma maior plasticidade, digamos assim. Então, os princípios, eles vêm nesse sentido de ajudar, penso eu, ajudar essa tecnologia, que é a dogmática jurídica, esse conjunto de normas jurídicas, a resolver conflitos. Mas nós ainda, como você muito bem mencionou aí, nós ainda não conseguimos não estamos conseguindo lidar com os princípios de forma a nos ajudar a criar soluções que gerem segurança, que gerem igualdade. Talvez os princípios, né, isso é uma afirmação arriscada, mas é uma hipótese, talvez eles no presente momento estejam criando mais problemas do que soluções, porque eles abriram uma margem muito grande à discricionariedade. Então, vamos dizer que eu vá julgar um caso aqui, eu, Luiz Henrique, e que eu vá julgar com base em um princípio, como a gente mencionou aqui, dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, mas isso é muito amplo, né? O que é igualdade? Eu posso tratar diversas situações sob a minha ótica como iguais e outras como desiguais, e isso talvez seja o não direito, né? O não direito, porque o direito ele precisa de segurança, ele precisa de uma pauta, nós precisamos ter, como eu gosto de dizer, olha, a gente precisa ter um certo alvo, né, de decisões. Então, se a flecha ela sempre for ali no meio, ou perto do meio, ou sair um pouquinho, tá ok, né? Isso aí é um ordenamento que é funcional, ele está funcionando bem. Agora, se uma flecha ela vai no centro do alvo e tá ok, ela vale 10 pontos, aí a outra já se distancia um pouco, continua valendo 10 pontos. Na pontinha, lá quase fora do alvo, vale 10 pontos. Então, nós aí vamos ter soluções muito díspares, flechas indo em diferentes decisões, mas que são igualmente válidas. Ora, elas são válidas sim, porque elas decorreram de um procedimento, de acordo com o direito, mas substancialmente elas são tão diversas entre si que nós talvez estejamos criando um não direito, uma não solução, uma não eliminação de dissensos, né? E na verdade estamos criando mais dissensos, mais insatisfações. O panprincipiologismo, mencionado pelo professor, eu acho que Humberto Ávila, né, que menciona, utiliza essa expressão, ele tem levado a isso. Olha, existe princípio para tudo e no final nós estamos, em vez de os princípios estarem nos ajudando, eles estão nos atrapalhando, porque nós estamos sem referenciais. Os princípios, da forma como eles estão sendo utilizados, eles nos estão deixando sem referenciais. E tudo de que o jurista não precisa, e nossa sociedade não precisa, quando falamos de direito, é não ter referenciais. Muito ao contrário, né? Nós precisamos no direito de ter muitos referenciais. Então, como você disse, estamos num ponto em que estamos vivendo um momento tão extremo que há decisões judiciais, inclusive, e talvez principalmente do Supremo Tribunal Federal, em que regras são desconsideradas, sem sequer ser mencionadas, porque a regra ela pode ser até declarada inconstitucional. No caso concreto, nós temos um sistema de controle difuso de inconstitucionalidade, seguidos determinados parâmetros, né, principalmente por tribunais, cláusula de reserva de plenário. É possível declarar uma regra ou uma norma infraconstitucional inconstitucional. Mas muitas vezes as regras que seriam em tese aplicáveis ao caso são sequer mencionadas.
e tira-se da manga, né, do paletó, da algibeira, da cartola, um princípio para se resolver aquela situação. Mas, na verdade, o princípio não está resolvendo. O que está resolvendo é o que o julgador, naquele caso, quis resolver e colocou aquele princípio de uma forma, como se diz, ad hoc, né? Especialmente invocada para justificar, para fundamentar, de alguma maneira, aquela decisão. Interessante essa sua conclusão em relação à ausência de referência, gostei muito. Nunca tinha parado para pensar, mas é verdade, é o não direito, né? Você decidir com base no princípio, você está postergando a resolução mais justa de um conflito, né? Porque pode dar mais, provavelmente vai dar, a parte que sofreu uma decisão desfavorável, amparada única e exclusivamente no princípio, ela vai recorrer, né? Sobretudo se houver uma regra, né? Então essa dicotomia entre princípio e regra é muito importante, saber manejá-la, saber estudá-la, saber interpretá-la, porque, de fato, a regra não pode ser desconsiderada se ela existir, né? Então, a gente tem que pensar mais nessa ideia de prevalência da regra, porque a regra é que tem a pretensão de decidibilidade, tem a alta densidade normativa, né? Tudo bem, o princípio tem a sua importância, é óbvio que tem a sua importância, ninguém aqui está querendo retirar a importância do princípio, mas se o princípio for utilizado exclusivamente sem um amparo de uma regra que existe, a meu ver, essa decisão, de fato, ela está equivocada, né? E aí termina repercutindo, como você bem ponderou aí, a ausência de referencial, a ausência de direito, não direito. É interessante. Nunca tinha parado para perceber isso aí, mas você tem razão, realmente, você tem razão. Ou sabe o que, viu, Arthur? Assim, que pelo menos se debata ou entre na dialética, porque o direito, na minha concepção, ele se constrói dialeticamente, né? O professor João Maurício Adeodato gosta muito de explorar essa vertente nas suas obras, né? E ele, fazendo uma pequena incursão aí na filosofia do direito, que não é minha área, mas eu gosto muito de ler as obras do professor João Maurício, e ele diz, olha, o direito não é o campo das ontologias, em que algo é, não. O significado jurídico, ele vai ser construído. Como? Dialeticamente. Né? Dialeticamente, pelos debates, pelos conflitos, pelas decisões. Mas veja, pelo menos que, quando se for aplicar um princípio, se considere, se debata, ou seja, entre na dialética a interpretação feita daquele princípio em outros julgados, em outras decisões anteriores, né? Mas não assim, ora, existe o princípio tal e esse princípio quer dizer isso. Do nada. Então, se você atrelar a utilização do princípio a precedentes, eu acho que já serve como uma boa pauta, já serve como um bom parâmetro, porque você vai construir dialeticamente o significado daquele princípio, né? Já dialogando com significados que foram construídos, que foram criados anteriormente. Então já é uma certa pauta. Mas simplesmente eu, Luiz Henrique, tirar da minha cabeça um significado para um princípio, sem da minha fundamentação constar nada, nenhuma linha sequer sobre ou regras aplicáveis ou sobre significados anteriormente atribuídos àquele princípio, então aí, como eu disse para você aqui, né? Aí realmente estamos no campo do não direito, né? Aí é um campo do vale tudo. Eu digo uma coisa, Arthur diz outra, o Supremo diz outra e ninguém consegue se comunicar, né? Não há consenso e não há, sem haver consenso, nós não temos a eliminação dos dissensos, que são as lides, que são os conflitos. Perfeito, perfeito. Então a gente já está caminhando para o final, Luiz Henrique. Passa rápido, né? Passa muito rápido, realmente passa muito rápido. Pensa que não, mas passa muito rápido. Né? E essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta, na verdade, é uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer. Né? Todos os ouvintes aí querem fazer essa pergunta. Porque é uma pergunta que é uma pergunta do dia a dia, uma pergunta até para quem não é operador de direito, sempre se pergunta, eu sempre ouço isso com conversas entre amigos que não são da área jurídica. E todo mundo quer ter um entendimento jurídico sobre determinado tema, né? Então, o amigo que não é da área jurídica pergunta, e o STF decidiu daquela maneira? O que é que você acha? O STF decidiu esse tema sobre essa vertente? Você concorda? Você não concorda? Enfim, o nosso STF, a nossa Corte Suprema, né? Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros que realmente
é um número irrisório, né? Um número insignificante para resolver, para exercer todas as funções que o nosso Supremo possui, amparadas constitucionalmente, né? O nosso Supremo, ele é um tribunal ativista. Você entende que o Supremo já, no dia a dia, na atualidade, exerce esse ativismo ou não? Ou o Supremo ainda tem uma vertente mais conservadora, claro, eu estou falando no geral, né? Porque nós temos, você já comentou, as decisões monocráticas, né? Então, esse é outro problema que a gente teria que ter tempo para abordar isso aí. Como até o professor Joaquim Falcão, da FGV, já falou, né? As 11 ilhas do Supremo, né? Que são 11 ministros isolados, né? Cada um com suas decisões individualizadas, monocráticas, unipessoais. Isso aí, a gente vamos fazer o seguinte, e sem dúvida essa ideia das decisões, a prevalência das decisões monocráticas, isso interfere sobremaneira no ativismo. Mas eu pergunto de modo geral, me referindo também não só às decisões monocráticas, como às colegiadas também. O Supremo é ou não é um tribunal ativista? Arthur, veja só, o Supremo, eu penso que assim, não daria para classificar simplesmente como um tribunal ativista. Eu diria que hoje o Supremo é um tribunal disfuncional. E ele tem realmente posturas ativistas nessa acepção que nós estamos mencionando. Então, por exemplo, toda essa reviravolta, toda essa incerteza do Supremo em relação ao cumprimento da pena após condenação em segundo grau no direito processual penal, para mim é um exemplo de uma corte que é ativista nesse sentido, de que ela não tem digamos assim, uma interpretação clara e ancorada em seus próprios precedentes. Então, veja, não quer dizer, é como a gente comentou aqui no começo, não quer dizer que o Supremo nunca possa alterar seu entendimento, seja cristalizado de forma alguma. Ele pode, mas é preciso haver diálogo, é preciso haver uma segurança para se mudar entendimentos de forma tão radical como o Supremo fez mais de uma vez em relação a esse tema. Isso é um tema, veja, são mudanças radicais de você ter que cumprir a pena após uma condenação em segundo grau ou de você não precisar cumprir essa pena. Então, são antitéticas essas decisões, né? E aí eu evoco aqueles 3 critérios lá do professor Daniel Farber e Susan Sherry, que ele diz, olha, é muito importante um tribunal ele ter atenção a seus próprios precedentes. Então, o primeiro critério que ele coloca, né? O Supremo pensa que aí, nesse tema, não andou bem, né? Porque não dialogou bem, não tem dialogado bem com as próprias construções anteriores dele mesmo. E segundo, é importante que uma corte ela mude seus entendimentos, especialmente aí ele se refere lá a cortes constitucionais e o Supremo né, tem uma faceta de corte constitucional, porque é o nosso intérprete e aplicador, em última análise, da nossa Constituição Federal. Então, que essas mudanças elas sejam incrementais, elas sejam evolutivas, que elas deem sinalizações para gerar segurança e modulações, e isso não ocorreu em relação a esse tema. Então, para mim, esse é um grande exemplo em que o Supremo ele tem sido ativista, tem agido com ativismo. Agora, já outros temas em que talvez o senso comum ou até alguns estudiosos do Supremo Tribunal Federal apontem como ativistas, eu já não considero. Por exemplo, o caso em que o Supremo entendeu pela possibilidade de uniões estáveis de pessoas do mesmo sexo. Eu aí já não entendo que houve ativismo. Por quê? Porque se formos olhar lá a fundamentação daquele acórdão, ele está muito bem ancorado em decisões anteriores, não exatamente só do Supremo, mas também decisões inferiores, inclusive uma ação civil pública, que impôs ao Instituto Nacional do Seguro Social a considerar parceiros e parceiras homoafetivos como dependentes para fim de pensão. O acórdão ele vai lá atrás, quando foram reconhecidos em diversas outras decisões judiciais direitos sucessórios a pessoas que mantinham uniões homoafetivas.
Então, o Supremo, ele construiu um voto muito bem feito, mostrando o quê? Que havia um fio condutor, uma linha evolutiva no nosso direito, que partiu para um ergástulo, ou seja, aquela pena de ostracismo completo lá no começo, do parceiro, da parceira, do companheiro, companheira homoafetivo, até uma inclusão quase que total, porque aí, nessa linha evolutiva, foram reconhecidos direitos sucessórios, foram reconhecidos direitos de criar uma criança conjuntamente, foram reconhecidos direitos previdenciários, de pensão. O que o Supremo fez ali, basicamente, foi dizer, ora, ele deu o nome de união estável, mas os direitos decorrentes de uma união estável, eles já vinham sendo reconhecidos de há muito, inclusive há décadas, por várias instâncias do Poder Judiciário. Inclusive, o próprio Instituto Nacional de Seguro Social alterou um normativo, já cumprindo a decisão de uma ação civil pública, para reconhecer pensões a pessoas que deixassem companheiros ou companheiros do mesmo sexo com o seu falecimento. Perfeito. Concordo com você. Realmente, essa sua colocação de que decisões são amparadas em precedentes anteriores, que já esgotaram a matéria, exauriram a matéria, sem dúvida dá uma solidez a essa decisão. Gostaria aqui de cumprimentar a colega Rita Dias Nolasco, coordenadora da Escola da Terceira Região, que está nos assistindo. Nossa querida Rita, querida amiga. Está nos assistindo aí, dando uma guarda à sua graça. Mas para finalizar, Lula, a gente está realmente... A colega Silvia aí, Silvia Ferraz também está... Silvia também, querida amiga. Procuradora da PRF, nossa amiga. Mas para finalizar, a gente só tem 5 minutinhos agora, e você sabe que o cara pode ser o cara que conheça mais tecnologia do mundo, mas o Instagram aqui na live, 1 hora acabou. Não tem como você reverter isso aí, né? Ela cai e ponto final. Então, para a gente... Só se for o hacker do STJ, aí talvez ele consiga mexer nisso. O hacker do STJ. E eu sou o oposto, né? Eu não tenho a menor... tenho uma aversão à tecnologia, como todo mundo sabe. Mas vamos lá, para a gente finalizar, gostaria que tu me desse uma opinião. O Lucílio Lourenço aí está perguntando, os costumes têm influenciado nas decisões? É uma boa pergunta. A gente poderia finalizar com essa pergunta aí. Eu queria que você respondesse a pergunta do colega Lucílio Lourenço, se os costumes têm influenciado as decisões judiciais, né? Que podemos colocar aí do próprio STF, e finalizar isso fazendo uma interconexão com o que seria a autocontenção judicial. Acho que seria legal para a gente finalizar. Tá bom? Certo. Você tem aí 4 minutinhos. Vamos lá. Ok, meu amigo. Então, veja, respondendo primeiro à pergunta de Lourenço, né? Se os costumes têm influenciado. Ora, veja, para responder a essa pergunta de Lourenço, eu acho que eu precisaria me munir de pesquisas empíricas, né, de diversas, uma grande amostragem de decisões, e eu realmente não tenho conhecimento de pesquisa que vá nesse sentido. Mas o que é que eu penso? Que nós... E aí, Lucílio Lourenço trouxe um assunto interessante, Arthur, porque se a gente voltar lá para a década de 90, quando nós começamos a estudar Direito, a Introdução ao Estudo do Direito 1, o professor João Maurício Leitão Adeodato, que foi seu professor também, sempre dizia, uma das fontes do direito são os costumes. Né? Exatamente. E aí a gente lia Miguel Reale Júnior, Técio Sampaio Ferraz Júnior, né? Paulo Nader, toda aquela literatura de introdução, a boa literatura de introdução, que eu não sei nem se é usada mais hoje, acho que sim, né? Eu não dou aula de introdução, mas falava dos costumes. E eu vejo que agora, né, vivendo um pouco mais a academia jurídica, é um tema sobre o qual nós não vemos muito, né? Muita pesquisa. Esse tempo que eu cursei mestrado, doutorado, pós-doutorado e tenho sido professor há mais de uma década, eu não vi nenhuma tese, nenhuma dissertação, nenhum TCC sobre justamente esse tema aí, né? Qual é a relevância dos costumes como fonte do direito no ordenamento jurídico brasileiro. Então, meu querido Lourenço, eu vou ficar lhe devendo essa, porque eu acho que merece um estudo empírico para responder essa pergunta, mas eu aproveitei aqui para destacar a importância, né, do tema que você trouxe. E se você estiver cursando um mestrado, um doutorado ou até uma graduação, fica aí uma sugestão, né, de tema para o seu TCC ou dissertação ou tese. E outra pergunta, Arthur, foi a autocontenção, né? Isso. O que é que você entenderia como autocontenção judicial? Bem rapidinho para a gente finalizar. Então, veja, bem rapidamente, a autocontenção pode ter
diversas acepções. Né? Eu acho que, inclusive, é uma acepção antitética a essa de ativismo que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, aquele tribunal ou juiz que se atém a precedentes, que ancora sua fundamentação, então pode ser essa. Agora, eu acho que uma muito importante e que nossos supremos ministros do Supremo Tribunal Federal estão nos devendo, pelo menos alguns, é a autocontenção no sentido do recato, né? No sentido do juiz que não se expõe tanto, que não fica o tempo todo até brigando, né? Litigando em redes sociais ou em entrevistas, ou até no plenário do tribunal. Então, essa autocontenção eu acho que tem faltado aqui no nosso Supremo Tribunal Federal. Mas essa é só uma das acepções. Perfeito, perfeito. É impossível responder essa pergunta como você responde tão rápido. Lula, eu só tenho a agradecer sinceramente a sua live. Você expôs com muita clareza as suas ideias, muita tranquilidade, como lhe é peculiar, né? E eu aprendi bastante hoje com você e tenho muito a agradecer. Está finalizando, faltam segundos. Gostaria que você mandasse um abraço para todos aí, que finalizasse aí essa live com maestria. Meu querido amigo Arthur, muito obrigado. Eu aprendi muito também com suas provocações, né? Com suas colocações e provocações. Quero agradecer bastante a você, a meu querido amigo Marco Aurélio Peixoto, Rita Nolasco, a todas e todos que estiveram presentes aqui. E fico à disposição para uma próxima. Grande abraço, hein? Tudo de bom para você. Grande abraço. Obrigado.